Na madrugada do dia 4 de outubro, madrugada do meu aniversário, eu comecei o dia do meu aniversário chorando, porque eu terminei um livro extremamente duro para mim, chamado Pão de Açúcar, do autor Afonso Reis Cabral. É um livro português, baseado em fatos reais, que conta a história da Gisberta, uma mulher trans brasileira que foi assassinada na cidade do Porto, em Portugal, em 2006. Seus assassinos foram 14 crianças de 12 a 16 anos. A questão é que esse livro é narrado por um dos garotos, um narrador nada confiável, que tinha 12 anos na época. Ele abre uma sequência de questionamentos na minha cabeça que eu tenho até hoje e que eu sinto que vou ter que mandar um e-mail pro autor para perguntar algumas coisas. E eu sinto que esse livro foi mais duro do que Uma Vida Pequena. Esse livro que conta a história do Jude, que eu já comentei bastante também no TikTok. E isso porque a Gisberta foi real e porque tem uma frase que o Harold fala no final desse livro, bem no final, que ele diz: não é só por ele ter morrido, ou como morreu, é pelo que morreu acreditando. Por isso tento ser amável com tudo que vejo, e em tudo que vejo, eu vejo ele. É basicamente isso, porque agora eu não consigo parar de pensar na Gisberta, e eu não consigo parar de pensar em como ela foi enganada, de certa forma, e no que ela morreu acreditando. Então eu fiz uma resenha sobre esse livro lá no TikTok, falando das minhas considerações, o que daria mais um vídeo de quase 30 minutos aqui para esse canal, né, que talvez eu possa fazer em outra hora. Mas uma pessoa comentou nele e esse comentário me chamou a atenção para um outro tema. A pessoa comentava que sente que esse livro vai ser muito difícil para ela ler, mas ela também gostaria de começar a ler livros mais maduros. E eu fiquei pensando, como que eu comecei a ler livros desse tipo? Então tá aqui a minha resposta. Essa é a lista de livros que eu considero livros mais maduros, porém um tanto quanto mais leves do que Pão de Açúcar, para você não começar com, sabe, uma facada nas suas costas. O primeiro livro que eu li, sendo um livro difícil e que eu acho que abriu meu caminho para essas leituras de livros difíceis, foi A Carne dos Anjos, da Sayal Bandald. Eu já falei desse livro, mas acho que eu não falei dele o suficiente. Esse livro, a gente acompanha uma garota que tem 15 anos, ela se chama Shell, ela não tem a mãe dela morreu, e ela tem que cuidar dos irmãos mais novos, já que o pai está se dedicando mais à bebida e a pedir dinheiro do que a trabalhar e ser um bom pai. Então a Shell, muitas vezes, uma garota inocente que não tem apoio nenhum da família, nem instrução, acaba até criando na sua imaginação que ela conversa com a mãe morta para conseguir ter algum tipo de conselho. Essa garota então vai se envolver numa situação que chama a atenção de toda a vila em que ela mora lá na Irlanda, que é uma vila pequena e uma vila tradicionalmente católica. E ela só vai receber a ajuda de um jovem padre que acaba de chegar nessa vila e que também chama a atenção de todo mundo ali por ser jovem e pensar de forma diferente dos outros padres e das pessoas tradicionais dali. Esse livro também é baseado em um fato real. Ele é baseado numa situação que chocou toda a Irlanda, que foi quando 2 bebês recém-nascidos foram encontrados mortos em uma praia. Eu acho que você consegue imaginar onde que a Shell tá aí, né? Logo depois dele veio uma série de livros dramáticos e trágicos e esse tipo de coisa que fizeram começar a ver a vida como ela é. E entender que o meu mundo não é o único mundo que existe no mundo. Eu acho que é importante a gente ler livros desse tipo porque a gente nunca sabe pelo que o outro está passando. E quando a gente conhece realidades diferentes, mesmo que seja por meio de uma ficção, você começa a olhar para o outro da forma como o Harold falou em Uma Vida Pequena. Olhar para todos com bondade, para todos com amor. Tentando ser amigável com todo mundo, sabe? Porque você não sabe qual que é a realidade daquela pessoa. Um outro livro que eu li em seguida desse A Carne dos Anjos e que eu sinto que foi um livro mais maduro e mais um pouquinho difícil foi Depois que Você Foi Embora, de Meg O'Farrell. Esse livro, na verdade, ele é um romance e ele acompanha tanto um casal quanto as relações familiares desse casal. E a parte mais legal é a parte das relações... Não a parte mais legal, né? Mas a parte mais complexa é a parte das relações familiares, principalmente entre a protagonista, que é a Alice, e a mãe dela.
A Alice, desde criança, ela nunca se sentiu muito pertencente à casa dela. Ela sempre sentiu que tinha alguma coisa que a distanciava das irmãs e da mãe dela. E a mãe dela sempre foi um pouco mais dura com ela. Então ela era muito próxima da avó. Então ela cresceu e passou por várias situações até ela chegar à faculdade, até os dias atuais dela, que a gente vai entendendo que tem relação com a relação difícil com a mãe dela. Então chega num momento que ela conhece o John, que é o amor da vida dela, e por algum motivo os dois não podem ficar juntos, mas mesmo assim eles batalham para ficar juntos. E as relações entre o pai do John e o John e a mãe da Alice e a Alice vão sendo reveladas. Até que a Alice descobre algo e a história começa com ela internada num hospital depois dela ter sido atropelada. E ninguém sabe se ela foi atropelada por um acidente ou porque ela quis. E aí tem muita coisa, tem muita coisa. Tem um romance muito bonito e assim, muito duro também, que tem relação de luto, tem muita coisa assim, tem muitas camadas, e eu achei esse livro muito legal. Ele é muito bom, ele trata de assuntos difíceis com sutileza, que é basicamente tudo o que eu vou trazer nesses livros aqui. Um próximo livro que eu vou indicar, que eu também li faz algum tempo e que se tornou um dos meus livros favoritos na vida, e esse é o meu autor favorito, é O Filho de Mil Homens, de Walter Hugo Mãe. Esse livro ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, o Walter Hugo Mãe, ele é muito poético em tudo que ele trata, e ele narra tudo que é difícil de uma maneira muito bonita e de uma maneira muito esperançosa. Então você nunca vai achar um livro dele sem esperança, e isso que é importante. Esse livro trata de 3 histórias que vão se mesclar no final. Primeiro a gente tem o Crisóstomo, que é o nosso protagonista. Ele é um pescador que ele sempre sonhou em ter um filho. E de repente, um filho aparece para ele. Porque tem uma frase que ele diz que quem tanto pede o que lhe pertence, ao mundo convence. Então a gente conhece uma outra história. A história de uma mulher, anã, que vivia num vilarejo e que era muito julgada principalmente por ser anã e por viver a sua vida com independência. E depois a gente conhece uma outra história de uma mulher que ela é rejeitada por todos os homens depois de ter sido enganada e ela nunca se casa. E essas histórias vão se mesclar de uma maneira muito bonita e muito esperançosa e cheia de vida. E isso que é importante nas histórias de Walter Hugo Mãe. Ele sempre traz a esperança, por mais que ele trate de assuntos duros. E indo para isso de tratar de assuntos duros de maneira bonita e delicada e que faz você se encantar, eu vou para Clara da Luz do Mar, de Edvige Nantiquet. Esse livro foi o primeiro livro haitiano que eu li. Eu simplesmente adoro ele. Ele também é um dos meus favoritos. Ele é muito bonito e ele tem algo muito parecido com a história de Walter Hugo Mãe, além dessa esperança, que é mesclar várias histórias. Aqui a gente acompanha uma garotinha que chama Clara da Luz do Mar. Ela tem 7 anos, ela vai fazer 7 anos. E o pai dela decidiu que quando ela fizesse 7 anos, ele daria a ela para ser criada por uma mulher, uma vendedora de tecidos ali da vila onde eles moram, que é Villa Rose, o nome. E ele vai fazer isso porque ele não tem esposa, ele não tem mais muitas condições para cuidar da Clara, e ele sente que vai ser melhor para ela ter uma mãe. Só que a Clara não aceita isso e, desconfiando disso, ela resolve fugir. Só que a fuga da Clara é só o princípio para começar a contar a história de todo o resto, de todo mundo que vai aparecer aqui. E são histórias que parecem extremamente paralelas, só que de alguma forma elas estão interligadas. E elas são muito interessantes, sabe? Discute sobre muita coisa, sobre questões sociais, sobre questões de classe, sobre questão de gênero. E é tudo muito bonito, assim. Por mais que seja uma realidade muito dura, a autora consegue trazer muita beleza na história. E tudo que é difícil é tratado de uma maneira que a gente consegue ler, absorver, pensar e não ficar assustado ou, sabe, deprimido. É uma história que a gente consegue absorver e consegue falar, nossa, vamos seguir. Outra história que pra mim também traz esse sentimento de que é bonito e por mais que seja duro, é O Céu para os Bastardos, da Lília Guerra. Esse livro é nacional e ele conta uma história de uma senhora chamada Sanarinha, que se chama Maria, só que o apelido dela é Sanarinha, no bairro do Fim do Mundo, que é onde ela mora. A Sanarinha, ela é uma empregada doméstica de um bairro de classe média. Ela acabou criando o filho dessa mulher e ela também tem o filho dela. Ela foi uma mãe solteira, criou o filho com a ajuda da irmã dela.
E ela é uma senhora que entende muito de plantas, de ervas, então todo mundo vai perguntar pra ela o que usar pra gripe, por exemplo, nesse bairro do Fim do Mundo. E o bairro do Fim do Mundo é um bairro muito característico, é um bairro periférico, onde as pessoas se conhecem há muito tempo, onde cada um tem um apelido, onde tem um boteco em que os velhos jogam dominó. E isso é muito legal. Pra mim é um lugar de conhecimento, sabe? É um lugar que eu me sinto pertencente, por exemplo. E pra mim isso me envolveu demais. E a história dessa Anarinha é muito bonita, a história dela com o filho, a história dela antes de ter o filho, a história dela com o filho da patroa. É um negócio muito bonito, assim, que por mais que seja uma realidade dura, a protagonista é uma protagonista muito bonita. E isso é muito legal, porque ela envolve você com toda essa beleza discreta e singela dela. Já um livro que trata sobre assuntos difíceis de uma maneira um pouco mais leve e até divertida é Indígenas de Férias, do Thomas King. Esse livro, pra mim, ele foi um livro muito cômico, só que ele tem muitas coisas escondidas. Aqui a gente acompanha um casal de indígenas do Canadá, que é a Mimi e o Bird. Ele é Cherokee e ela é Blackfoot, e eles viajam pelo mundo depois de serem aposentados. Então, o Bird, ele é um fotojornalista aposentado, e a Mimi faz ele ficar viajando por aí com a desculpa de que eles têm que encontrar um artefato que o tio dela levou com ele, um artefato da família dela, indígena, que levou com ele quando ele foi viajar junto com um show de faroeste pela Europa. Na verdade, ele foi meio que capturado, sabe? Pra servir como atração. E eles viajam por onde ele deixa os cartões postais dele, sabe? Os cartões postais que ele foi enviando, ela guardou tudo e eles começam a viajar atrás disso. Só que, na verdade, eu não acho que é só por isso que a Mimi faz isso. Na verdade, é pra manter o Bird. Porque o Bird, como um fotojornalista aposentado, ele já viu muitas coisas. E ele tem muitos demônios dentro de si. E a questão aqui de Indígenas de Férias é que os demônios do Bird começam a criar vida, tomar formas físicas. E ele começa a conversar com eles como se eles fossem pessoas. Então a gente vai acompanhar tanto a alegria, a toda a parte extrovertida da Mimi tentando fazer o Bird entrar na onda dela, quanto o sarcasmo, a irritação, o mau humor do Bird. E como esses dois tão diferentes se complementam e como o Bird é obrigado a enfrentar os demônios dele, mesmo que ele não queira, porque a Mimi faz ele identificar esses demônios e ver eles como pessoas, já que ela passou a dar nome pra eles, como o Eudine e seus demônios. É o meu casal da literatura favorito. Um outro livro que eu acho que ele trata também de assuntos pesados de uma maneira mais leve é As Vitoriosas, de Laetitia Colombani. Ele é um livro francês e ele trata sobre uma advogada que sofreu um burnout depois dela ver um cliente dela se jogar meio que da ponte na frente dela, sabe? Então ela sofre um burnout, ela descobre que o cara com quem ela tava junto, que ela queria se casar, abandonou ela não tem mais o emprego dela, que era a única coisa para onde ela se dedicava. Então ela simplesmente perde a identidade dela, ela não sabe mais quem ela é e ela precisa se redescobrir. Nessa de se redescobrir, ela vai fazer trabalho voluntário numa organização que é um prédio gigantesco que existe há muitos anos lá na França, que recebe mulheres que sofreram violência ou que são imigrantes ou que são refugiadas, que precisam de um lugar para ficar, que têm filhos ou que são idosas. E muitas vezes elas recebem cursos como de dança, de costura, de francês, de inglês. E ela vai trabalhar nesse lugar, no início não querendo muito, para escrever cartas por essas mulheres, porque muitas não sabem escrever ou não falam francês. E assim, ela vai entender que a realidade dela não é a única que existe. E ela vai começar a se redescobrir e entender que ela foi construída, não pelo que ela quis, mas pelo que os outros quiseram. Então eu achei essa questão de conhecer outras realidades além da sua para se reerguer de um burnout um negócio muito importante, porque ela passa a ser útil, não só para ela, que era o que ela era, e nem para ela, na verdade. Um outro livro que para mim também trata do assunto de exaustão, de burnout, mas que pode ter várias interpretações, é A Metamorfose, do Franz Kafka. Esse livro eu li faz pouco tempo e eu achei ele incrível, assim. Eu achava que ler Kafka era um negócio muito difícil, então eu nunca quis ler. Só que eu tive curiosidade e eu comecei a ler esse livro que tem menos de 100 páginas e ele faz você ficar com tantos questionamentos, e ele tem tantas possibilidades do porquê essa história existe que você vai ficar se perguntando até agora.
Esse livro conta a história de um caixeiro viajante chamado Gregor Samsa. Ele mora com a família, só que ele viaja muito. E só ele trabalha naquela casa. Ele trabalha muito para pagar uma dívida que os pais dele têm com o patrão dele. E ele até pensa em largar o emprego, só que ele acha que só vai ser possível fazer isso daqui 5 ou 6 anos quando a dívida for paga. E ele é um bom funcionário, ele é muito exigido pela empresa. Só que um dia ele simplesmente acorda e ele se transformou num inseto gigante. E a primeira preocupação que ele tem é como ele vai ir trabalhar, porque ele já perdeu o trem e ele não consegue levantar da cama, porque afinal ele virou um inseto gigante. E aí a história vai se desdobrar com a narrativa do Gregor, sim, com a perspectiva do Gregor sobre quem ele está se tornando, sobre uma mentalidade de inseto, mas também a mentalidade humana que ele ainda tem. E como a família vai reagir a ele, sabe? Como que a família vai tratar do filho e do irmão, né? Porque ele tem uma irmã mais nova, que virou uma barata gigante. Então, é um negócio assim que você vai ver que vai envolver desumanização, vai envolver muita coisa. Então, pra mim, tem muitas questões nesse livro que 100 páginas talvez seja pouco pra explicar e talvez ele não queira te explicar. Você que tenha que adivinhar. Então, eu acho que ele é um livro muito maduro que todo mundo poderia começar por ele. Eu deveria ter começado por ele, na verdade. Agora, 2 livros pra fechar que eu acho eles um pouco mais difíceis. Eu vou começar por Flores para Algernon, de Daniel Keyes, que ele é duro. Mas assim, ele não me fez chorar, mas ele me fez ficar com um sentimentozinho assim, sabe? Nesse livro a gente acompanha por meio de relatórios de progresso, ou seja, basicamente um diário do protagonista, que é o Charlie, que tem deficiência intelectual. O Charlie, então, ele passa a ser uma cobaia de estudos científicos em que os cientistas vão fazer uma cirurgia no cérebro dele e ele vai ter o QI melhorado, aumentado. Isso já foi feito com o Algernon, um ratinho de laboratório. E o Charlie vai ser o humano a ser testado, porque ele fazia parte de uma instituição que dava aula para esses jovens com deficiência intelectual, jovens e adultos, e uma professora dele indicou ele para isso, e ele sempre quis ser muito inteligente. Ele é uma pessoa que sempre quis aprender, então ele sempre se sentiu burro e ele sentia que ele podia aprender, que ele queria aprender. Então ela indicou ele. E aí a gente vai acompanhando desde o início de como o Charlie escrevia antes, ou seja, ele escrevia muito errado. Então tem vários erros gramaticais aqui e vai evoluindo conforme a cirurgia dá certo. Então a gente vai acompanhando toda uma descoberta do Charlie e toda uma lembrança dele, né? A redescoberta da vida dele, porque ele tinha perdido muitas memórias. Então tem muita coisa aqui, muita coisa. Mas eu acho que é um ótimo livro para quem quer ler livros mais maduros, livros que tratam de temas mais difíceis. E por último, eu quero indicar outro nacional, que é Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que também é um diário. Esse livro, ele é o diário da Carolina, que era uma mulher, uma catadora de materiais reciclados, que morava na favela do Canindé. Ela simplesmente escreve todos os dias dela. Ela senta de madrugada, quando os filhos já estão dormindo, e ela começa a escrever o que houve no dia dela, o que acontece na favela, e como muitas vezes ela não tem comida, como ela não sabe como ela vai arranjar comida para dar para os filhos, como que tá difícil a vida dela, perspectivas de futuro ou questões até políticas que ela fala. Ela era uma mulher muito politizada, muito inteligente. Então, por mais que ela não saiba, esse livro aqui, ele traz os erros gramaticais que ela tinha também, porque ela não era uma mulher estudada. Mas por mais que ela tenha esses erros gramaticais, não sabe escrever o português perfeito, ela era muito mais politizada do que muita gente. Muita gente tem o português perfeito. Então, é muito interessante você acompanhar essa realidade que não é nada fácil. É uma realidade extremamente dura. É uma realidade, assim, que tem dia que ela acorda e ela pensa: eu penso em me suicidar, só que eu tenho filhos. Então, assim, dá um desespero. Dá muito desespero. Dá muito desespero você ler isso daqui. E, ao mesmo tempo, é muito importante você entender que tem gente vivendo a vida dela, até hoje. Isso daqui não é só da década de 50. Isso daqui tá hoje.
aqui do nosso lado, basicamente. Então é isso, indicações super leves, né? Pra quem quer ler livros um pouco mais complexos e mais difíceis e mais intragáveis, mas que eu acho que tem extrema necessidade pra, sabe, a construção de um ser humano melhor. Toda leitura é útil, toda leitura é válida, mas eu sinto que eu não aprenderia tanto sobre a vida e sobre outros lugares, outros países e outras realidades mesmo, caso eu só lesse, sei lá, um livro de romance de colegial. A gente sabe que o Brandon, jogador de futebol, e que a Lindsay, como é que é? Líder de torcida, fez no verão passado, sabe? Mas a gente não sabe o que pessoas como essas aqui passaram durante toda a vida delas. Espero que tenham gostado. Ah, não deixa de me seguir também no TikTok, porque esses livros também estão lá, claro que comentados em um tempo muito menor do que esse, né?